os 7 sinais de gravidade do diabetes. Quando que você tem que procurar emergência? Quando você tem que pensar, não, agora eu não posso mais esperar, eu tenho que procurar um atendimento nesse momento, é uma emergência. Para falar sobre isso, eu trouxe um colega meu, o Júnior, ele é enfermeiro, especialista em emergência, nós trabalhamos há alguns anos juntos, ele vai me ajudar no vídeo, com a contribuição também na visão da enfermagem, né? Não só na parte médica, mas na visão da enfermagem. João, satisfação de estar aqui e de revê-lo aí, um grande amigo aí que a gente pôde trabalhar aí durante muitos anos junto aí no serviço de urgência e emergência, atender vários pacientes e salvar muitas vidas juntos, né? Satisfação, João. Satisfação aí, mestre. Grande companheiro de plantão. Mas vamos para os sinais, então. Quanto que você que está assistindo deve se preocupar. O primeiro sinal que eu queria falar aqui é alteração no hálito. Se você for diabético, e mesmo se não tiver o diagnóstico, alteração no hálito, uma alteração chamada de hálito cetônico, é uma mudança sugestiva de diabetes. Não só de diabetes, mas de uma complicação do diabetes, principalmente do diabetes tipo 1, chamado de cetoacidose diabética. Quando o diabético não consegue mais produzir insulina, né, porque ocorre um ataque autoimune nas células beta do pâncreas que produzem insulina, e o açúcar no sangue começa a ficar muito alto. Nesse momento, o diabético acaba entrando num processo de produzir esses corpos cetônicos. Como ele não consegue pegar o açúcar para usar como energia, ele ativa uma outra parte do metabolismo e começa a produção de cetonas. Isso muda o hálito. Falando agora numa linguagem bem simples, para todo mundo entender, a alteração no hálito. Fica uma alteração no cheiro. Isso, se acontecer com você, é uma alteração grave que tem que fazer o teste para ver se não é o diabetes. Luiz, quando tu tá na emergência, essa alteração no hálito chega a perceber nos vários casos de cetoacidose diabética, no atendimento ao diabético? O que tu me conta da tua experiência? Isso é muito perceptível, João. Durante uma triagem, por exemplo, de um paciente ali no serviço de urgência e emergência, a gente está triando o paciente e a gente percebe esse hálito cetônico no paciente. Isso já acaba chamando atenção, é um sinal realmente de gravidade. Isso mostra para a gente que esse paciente está com uma descompensação do quadro da diabetes, né? Então, a gente vai verificar a glicemia dele, né, o HGT, o hemoglicoteste, né, e verificar se não tem nenhuma alteração juntamente com outras alterações. O que seria também muito comum é aquela respiração Kussmaul, popularmente aquela respiração profunda e lenta. Então, esses pacientes, eles indicam uma grave descompensação de diabetes e eles devem ser encaminhados imediatamente para a sala de emergência e começar toda a rotina de exames laboratoriais, enfim, para se chegar ao diagnóstico. Falando no teste do HGT, em alguns locais, esse teste é aquele que é feito com medidor de glicose ou glicosímetro. Pode ser chamado de maneira universal de glicemia capilar ou então de destro. Como é que você conhece o teste com medidor de glicose? Porque aqui a gente está falando para várias cidades, né, para todas as partes do mundo, na verdade. Então tem essa diferença, mas é com o testezinho, aquele aparelhinho para fazer um furinho no dedo, é esse que é muito útil na parte de emergência, porque ele dá um resultado rápido e serve muito nesses casos. Esse aparelhinho também de medir a glicose, se você tem, e no sensor aparecer as letras H, I, isso significa que a glicemia está maior do que 600. E também você deve procurar o hospital, porque glicemia maior do que 600, você não deve tolerar, esperar a próxima consulta médica, né, para o médico aí sim fazer as alterações. Glicemia maior do que 600 é uma alteração mais grave e ela pode dar início a todos esses sintomas também que nós vamos comentar aqui. Esse HI, Júnior, na emergência ele é frequente, não é? Acontece muito? Ele é frequente também.
principalmente na triagem. A gente está lá triando inúmeros pacientes, às vezes a gente chega a triar 300, 400 pacientes diariamente. Então, o paciente chega com HI, juntamente ele é levado para a sala vermelha, que é a sala de emergência, né, onde tem a equipe médica, equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, e deve-se investigar, então, a causa desse HI, e juntamente buscar outros sinais e sintomas. Então, esse HI é muito comum no serviço de urgência e emergência. Muitas vezes, o valor do açúcar no sangue acaba aumentando muito de uma hora para outra, que ele dá até esse valor maior do que 600, por causa de uma infecção, ou até mesmo, às vezes, um remédio que o paciente começou a usar, como é o caso dos corticoides, um período de estresse, vai fazer uma prova na faculdade, ou então uma separação. Você sabe, você que está assistindo, se você é diabético, você sabe, períodos de estresse, o que acontece com o açúcar no sangue? Aumenta. Não acontece com você? Acontece. Por quê? No período de estresse, de maneira natural, o cortisol aumenta, a adrenalina aumenta, outros hormônios também acabam aumentando. Esses hormônios, de maneira fisiológica, de maneira natural, eles aumentam o açúcar no sangue. Porque no período de estresse, o seu corpo quer que você fique mais alerta, com nível de açúcar maior no sangue, para você ter mais energia. Só que em quem é diabético, isso pode gerar uma descompensação de aumentar muito de uma hora para outra. Então, o nosso segundo sinal vai ser essa alteração no teste de glicemia, né, capilar, teste com glicosímetro, quando ele dá HI na tela. Isso é muito... Eu queria que você levasse a informação do vídeo, porque muitas vezes, quando o paciente chega com uma complicação grave, chega inconsciente, chega com vários outros sinais, às vezes até com uma complicação, como o Júnior falou, né, com um infarto ou com um derrame, com todos os sinais e sintomas dessas doenças, quando eu reviso um histórico e converso, muitas vezes eu vejo no histórico que tem o HI. Então a glicemia já estava maior do que 600 e o paciente acabou, às vezes muitas pessoas não sabem o que é o HI. Acaba só colocando ali, acho que é um erro do teste. Não, é quando está muito alto mesmo. E mesmo que você não sinta nada, tem que procurar a emergência para ter um tratamento naquele momento. Não pode esperar uma consulta de rotina, não dá para se dar o luxo de, não, vou esperar aqui a próxima vez que eu vou no médico, no endócrino, daqui a 2, 3 meses. Não, você não deve fazer isso. Tem que ter uma conduta mais rápida. Como é o caso do nosso terceiro sinal de gravidade. Eu vou colocar 2 aqui, porque um, né, acaba sendo relacionado com o outro, que é muita sede e também muita urina. Quando o nível de açúcar no sangue aumenta, para compensar isso, os rins, eles tentam de uma maneira normal eliminar açúcar pelo xixi. O rim elimina a glicose na urina. E para compensar isso, você vai sentir muita sede. A glicose, a molécula de açúcar, ela tem essa função também, ela tem uma relação com a água. E geralmente, quando os pacientes diabéticos vão para a emergência com esses sinais de muita sede e muita urina, eles também estão desidratados. O paciente está bebendo muita água e ele está desidratado, está faltando água no corpo dele, porque os rins tentam proteger a gente, acabam eliminando açúcar e o corpo entende isso, né, como um mecanismo de defesa. Mas se você estiver com muita sede, né, bebendo às vezes vários litros por dia, tem uma mudança de padrão, por exemplo, você tomava 2 litros por dia, agora você está tomando 5, 6, aumentou 3 vezes a sua ingesta de água. Isso é um sinal que nós precisamos investigar diabetes. E é uma investigação na emergência, não é aquela investigação que você vai lá entrar com pedido de consulta para o médico, não. Se você percebeu isso, que está sentindo muita sede, está com muita urina, você tem que ir para a emergência, porque lá nós conseguimos, de maneira mais rápida, identificar se se trata de um quadro de diabetes, uma emergência ou não. Esse sinal de muita urina e muita sede é frequente nos pacientes que chegam com aumento de glicose?
Também é muito frequente, João. Também eles sempre vão chegar na porta, né, na triagem ou diretamente pela porta de emergência. Mas geralmente esses pacientes eles acabam chegando na triagem, né, por condução própria ou até mesmo pelo SAMU e bombeiro. Esses pacientes eles chegam e daí durante a entrevista que a gente faz na triagem, a gente pergunta e questiona o que ele trouxe aqui nesse momento. E os relatos são sede excessiva e urina frequente, ou muita urina durante o período da noite também, que pode acontecer. Acordar para urinar, uma coisa que eu queria falar. Acordar para urinar à noite. Aí o primeiro passo para a gente é fazer o exame de HGT ou destro, que a gente já comentou anteriormente. Esse paciente ele vai ficar para investigação, então, com o médico plantonista ou emergencista, ou até mesmo pedido de avaliação para algum endócrino, algum médico que possa avaliar esse quadro. O número 4, quarto sinal de gravidade, que esse eu também sempre explico, já na primeira consulta, porque é um sinal que me preocupa muito, que é a alteração na visão. Visão borrada, ou flashes luminosos, ou também sombras. A alteração na visão é outro sinal de emergência, não dá para esperar, tá? Porque pode ser uma alteração chamada descolamento de retina, que é mais frequente nos diabéticos. Porque o açúcar no sangue, quando ele está aumentado, ele acaba prejudicando essa parte da visão. Então, a alteração visual tem que avaliar também como é que está a parte da glicose, a parte do metabolismo do açúcar no sangue. Por quê? Muitas vezes, essa alteração, você não consegue depois recuperar. Então, realmente muito grave. A alteração na visão já tem que ir para emergência para fazer o diagnóstico. Também não dá para esperar consulta de rotina. E, de maneira prática, Júnior? Essa queixa é muito frequente também, principalmente na triagem. Os pacientes chegam relatando visão turva, visão embaçada, então, aí durante a investigação é-se observado que o paciente está com níveis glicêmicos altíssimos e vai acarretando várias complicações, né? Que fora essa parte da emergência, que fica com a visão borrada, que fica com sombras, com flashes, tem uma outra complicação também, que é quando o paciente ele fica com níveis aumentados de açúcar no sangue, não necessariamente tão altos para ir para emergência, mas ele também tem lesão na retina, que é uma complicação crônica chamada de retinopatia diabética. Por isso que é importante o diabético tipo 2, já no momento do diagnóstico, ser encaminhado para uma avaliação com o oftalmologista. E se for o diabetes tipo 1, depois de 5 anos do diagnóstico, porque nesse exame já é possível de detectar se tem alguma alteração secundária, aumento do açúcar no sangue, antes mesmo de você ter esses sintomas. E o número 5, a quinta emergência, o quinto sinal aqui que você deve procurar, né, o hospital, eu vou chamar a atenção para o outro extremo. Nós estamos falando quando o açúcar no sangue está muito alto, mas a hipoglicemia também é uma complicação e também mata e muito, e é pouco falada. Por quê? Assusta muito menos. Eu sei disso. Imagina, nós falávamos de um açúcar no sangue maior do que 600, que é o caso do HI. Quando o paciente tem uma hipoglicemia, o normal, qual seria? O que seria uma hipoglicemia? Níveis menores do que 70. Então, se ele tiver com a glicemia de 55, ele pensa assim, 70 é um valor bom. Eu estou com 55. De 55 para 70, isso não deve ser muito significativo. O que está totalmente errado. Por quê? Numa fase aguda, no momento, a hipoglicemia é tão preocupante quanto a hiperglicemia em níveis muito aumentados, até mesmo com taxas maiores, né, de complicações. Por quê? Quais são os sinais de hipoglicemia? Tremores, suador frio, palpitação, o paciente tem a sensação que o coração está na boca, confusão mental, dificuldade de pensamento, alguns casos mais graves, até convulsões, coma. Então, quando o açúcar está baixo no sangue, também tem que ter atenção. E se o paciente estiver inconsciente,
ele deve ser encaminhado para emergência. Os familiares precisam levar esse paciente para emergência, até para avaliação e um tratamento melhor dessa hipoglicemia. E a hipoglicemia é uma complicação realmente frequente, mas do ponto de vista da emergência, os pacientes vêm com hipoglicemia, como é que é? O pessoal valoriza isso? Você percebe que realmente as pessoas acham que não é tão grave assim, como realmente é? João, esses pacientes, eles realmente chegam muito no pronto-socorro, no serviço de urgência e emergência. Como? Muitas vezes com rebaixamento de nível de consciência, eles não se comunicam, a gente não consegue se comunicar com o paciente. Então, muitas vezes, inicialmente, esses sintomas eles são confundidos com uma suspeita de AVC, ou até mesmo uma alteração neurológica, ou algo do tipo. Então, é verificado todos os sinais vitais do paciente, como pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura. E daí os profissionais da enfermagem realizam o HGT, o destro, e lá é verificado que o paciente está com uma hipoglicemia, por exemplo, um valor de 32. Então, esse valor, o paciente vai estar inconsciente, ele não vai conseguir se comunicar. As emergências, elas acontecem diversas vezes. Muitas vezes os pacientes acabam relatando jejum intermitente ou algumas dietas mirabolantes ou propriamente se automedicando. Esse tipo de queixa ele é muito comum no serviço de urgência e emergência. Então, muitas vezes o paciente pode chegar em coma, desmaiado, e a gente vai obter essa informação dos familiares. Essas dietas, é até muito importante que tocou nesse assunto, porque a dieta cetogênica, para quem é diabético tipo 1 ou diabético tipo 2, que utiliza insulina ou algum remédio para estimular a produção de insulina, a dieta cetogênica é contraindicada. Quem tem diabetes tipo 1 não pode fazer esse tipo de dieta. O que é a dieta cetogênica? Você não come nenhum tipo de carboidrato. Isso, para quem tem diabetes tipo 1, é prejudicial e pode levar a essa descompensação. Eu já presenciei 2 casos, só que eu lembro agora, quando eu atendia na emergência, de pacientes que acabaram descompensando por causa de uma dieta. Falaram que era bom. Aí o paciente viu na internet ali, fulano indicou, só que ele usava insulina, tinha diabetes tipo 1, isso acabou prejudicando, levou a uma emergência médica, precisou de cuidados de emergência para retornar. Então é muito importante, antes de começar uma dieta, conversar com o nutricionista, conversar com o médico, para saber se realmente você pode fazer esse tipo de dieta. Jejum intermitente também é outra dieta, dependendo do tipo de jejum, pode causar alteração no diabetes, dependendo dos remédios que a pessoa usa, o tipo de diabetes. Então, não é porque uma pessoa faz que vai ser bom para você também. E o 6º sinal que eu queria chamar a atenção aqui é o emagrecimento. Mas não é qualquer tipo de emagrecimento. Emagrecimento rápido, uma redução do peso, mesmo que você não esteja fazendo nenhum tipo de dieta, você não teve nenhuma alteração na rotina, você não começou a fazer exercício físico, não tem nenhuma justificativa para alteração no peso. Via de regra, essa alteração maior do que 10% do peso. Então, se você tem 100 quilos, por exemplo, se você tiver com 90, você teve uma redução muito grande, sem nenhum motivo. Essa alteração também precisa ser investigada via emergência, porque muitas vezes o diabético emagrece de uma maneira muito rápida, porque a insulina não consegue pegar o açúcar no sangue, não consegue colocar dentro das células, dentro dos músculos. Isso acontece tanto no diabetes tipo 1, numa fase mais inicial, que os sintomas eles vão aparecer de uma maneira mais rápida, quanto no diabetes tipo 2, que quando o açúcar no sangue aumenta, o nosso corpo ele não consegue, a insulina não consegue agir da maneira que ela deveria, porque o corpo está resistente à insulina. Então isso também vai acontecer no diabetes tipo 2. Então emagrecimento pode ser uma alteração grave que muitas vezes precede quadros
de gravidade, quadros graves no diabetes, que inclusive tem uma mortalidade alta. Então você não deve esperar se você está emagrecendo sem nenhum motivo. Você viu que estava emagrecendo, tentou agendar consulta e só conseguiu para o mês seguinte. Isso é muito tempo e pode ser isso que vai determinar se você vai ter uma complicação grave do diabetes ou não. Então, emagrecimento rápido sem causa também vai para emergência. Vê se você não tem diabetes, porque isso também é uma coisa que me preocupa muito. A pessoa está comendo muito, está com muita fome e está emagrecendo muito. Então, preste atenção. E o emagrecimento, Luiz, qual que é a sua experiência em relação a esse sinal e sintoma? Chega na emergência? Exatamente, João. Esses pacientes acabam chegando diversas vezes também, sempre pela triagem, esse tipo de paciente com essa queixa de emagrecimento, de perda de peso, né, e essa fome excessiva. Muitas vezes o paciente vai chegar e vai relatar: eu tô com uma perda de peso há 5, 6 meses e com uma fome excessiva. O paciente não tem ideia do que ele tem. Aí também a gente faz aquela ficha de triagem, é coletado todos os sinais vitais desse paciente. Você gostou desse vídeo? Achou que foi útil? Então não esqueça de curtir e também dar uma nota de 0 a 10. Que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, nós fazemos mais vídeos como esse. E eu também chamo o Júnior para participar mais vezes aqui no canal. Se vocês gostaram, se vocês pedirem nos comentários, também coloca de qual parte do mundo que você está assistindo esse vídeo. O Júnior é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu estou falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Coloca nos comentários. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei os 11 melhores alimentos para diabetes. Se você é diabético, você tem que prestar atenção também na alimentação, tem que ter conhecimento sobre a doença. E esses alimentos aqui são ótimos para diabéticos. Pode clicar aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço. Um abraço, João.